Olá pessoal, aqui estamos em mais um vídeo escatológico e agora nós vamos falar sobre a retirada da cegueira de Israel. A retirada da cegueira de Israel. Estamos baseados em Isaías 6, de 9 a 10. Nós estamos falando nos vídeos anteriores, sobre a questão do povo de Israel na tribulação, como é que vai ser. Falamos um pouquinho também sobre Apocalipse 12, a mulher ali, o filho varão e o dragão ali. Quem são esses personagens? Eu te convido a assistir os vídeos anteriores da nossa série escatológica. E agora nós vamos falar sobre isso, a retirada da cegueira de Israel. Como é que Israel vai perceber, ou vai se converter, ou vai ter a experiência da regeneração na época tribulacional? E nós vamos ver que o Novo Testamento ensina que Israel é uma nação cega. Eles não só estão cegos espiritualmente, atualmente, na era da igreja, porque rejeitaram de forma consciente o seu Messias, Jesus de Nazaré, mas um julgamento divino caiu sobre eles e por isso a nação está legalmente cega. Isaías já havia previsto esse estado quando escreveu o seguinte, lá em Isaías 6, de 9 a 10. Isaías diz assim: Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não vejam ele, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então aqui nós vemos uma descrição do profeta Isaías, claro, aqui uma citação acerca, obviamente, do povo de Israel. Então essa passagem é citada também no Novo Testamento, lá em Mateus 13, 14 e 15, Marcos 4, Lucas 8, João 12, Atos 28, várias vezes citaram esse trecho de Isaías capítulo 6. Para quê? Para mostrar que a atitude de Israel em relação a Cristo acarretou então no cumprimento daquela profecia aqui, profecia de Isaías, ou seja, João explica a descrença da nação, lá em João 12, 37, baseado em que não podiam crer, porque Isaías disse ainda que Deus cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração. Você pode ler isso lá em João 12, 39 e 40. Então Paulo também deixa bem claro que o que fora judicialmente pronunciado sobre a nação, lá em Mateus 23, 38, era o estado contínuo do povo de Israel. Está lá em 2 Coríntios 3, 14 a 15, a Bíblia diz, mas os sentidos deles, ou seja, aqui dos israelitas, você pode ver o contexto, se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido esse véu, obviamente. Mas até hoje, diz Paulo, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, no entanto, mesmo aqui, se prevê aqui com as palavras de Paulo que essa condição mudará. Paulo diz, quando porém alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Está lá em 2 Coríntios 3,16. Passagem mais longa que trata desse assunto é encontrada lá em Romanos 11. Paulo mostra, do versículo 17 a 27, que Israel foi posto de lado em relação ao lugar das bênçãos de Deus, para que os gentios pudessem então ocupá-los nessa era da igreja. O ensinamento de Paulo está nas suas palavras, lá em Romanos 11, 25, ele diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então essa passagem ela revela vários fatores importantes a respeito da cegueira de Israel. Em primeiro lugar, essa cegueira específica é um mistério, o mistério de Deus. Como visto anteriormente, mistério no sentido bíblico da palavra refere-se a certo plano divino que não podia ser nem seria conhecido a menos que fosse revelado aos homens por Deus. O fato de que a cegueira também é um mistério demonstra claramente que ela é um tipo de cegueira até agora não revelado. Portanto, ela deve ser diferenciada da cegueira espiritual, que foi a experiência dos israelitas como filhos de Adão. E por isso, sob a maldição do pecado e também da cegueira consciente, que foi a experiência de Israel ao pecar contra a luz revelada. Essa é uma nova forma de cegueira, até agora não sofrida pelos homens.
foi a visitação divina de Israel por Deus em virtude do pecado nacional de rejeitar o Messias, conforme relatado no Evangelho de Mateus 27 e 25. Segundo lugar, segundo destaque que nós damos é a natureza dessa cegueira. E ela é revelada, né? A palavra poroses aqui, cegueira, no grego, significa literalmente cobrir com um calo. E vem do verbo que significa cobrir com uma pele grossa, endurecer cobrindo com um calo, segundo Joseph Henry Tyre, na sua obra Greek English Lexicon of the New Testament, ou léxico do inglês, do grego para o inglês, do Novo Testamento. Ela sugere que a cobertura grossa e impenetrável chegou por causa da repetida rejeição à revelação de Deus na sua palavra, e agora se tornou então uma espécie de condição permanente até a época da tribulação. Terceiro destaque que nós queremos dar é que Paulo diz que essa cegueira é parcial. Isso revela que ela não é universal a ponto de impedir que qualquer judeu possa crer hoje. E um exemplo disso são os judeus messiânicos que creem em Jesus de Nazaré. Então a possibilidade da salvação de um indivíduo sim existe, apesar de a nação, né, como na sua maior parte, ter sido cegamente legalmente, tá bom? O quarto destaque que nós damos é que devemos notar que é um momento definido aqui em que a cegueira será retirada da nação. Paulo diz que veio o endurecimento em parte a Israel, até que, e Robertson, um teólogo, chama isso de oração temporal, que significa até o momento em que, na sua obra Word Pictures in the New Testament, ou seja, as figuras, né, as imagens da palavra no Novo Testamento, traduzindo a obra de Robertson. Isso deixa antever também a retirada dessa cegueira em determinada hora. Nós sabemos qual é a hora, obviamente é na época da tribulação, onde Deus volta a tratar novamente com Israel. Então, finalmente, a hora da retirada dessa cegueira é afirmada na expressão de Paulo aqui, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, nós podemos entender que se torna necessário identificar esse termo, né, esse conceito bíblico, a plenitude dos gentios. Sobre isso, um teólogo chamado Walworth descreve o seguinte: um problema permanece, dizendo ele, em relação ao término do período das bênçãos dos gentios. Em Lucas 21, 24, Cristo menciona que os tempos dos gentios durarão enquanto Jerusalém for pisada por eles. A referência aqui em Lucas é o domínio político de Jerusalém pelos gentios, que começou com a queda de Jerusalém na época do cativeiro e continua até hoje. Ou seja, embora a terminologia não tenha significado, fora do contexto das duas passagens em causa aqui, parece claro que a expressão tempo dos gentios se refere à dominação política exercida pelos gentios, ao passo que a expressão a plenitude dos gentios tem a ver com a bênção e a oportunidade dos gentios nos dias de hoje. Então, se essa análise estiver correta, os tempos dos gentios e a plenitude dos gentios são duas ideias completamente diferentes. Os tempos dos gentios começaram muito antes de Cristo e continuarão até que Cristo retome, né, e estabeleça o seu reino milenial. A plenitude dos gentios é diferente, começou no Pentecoste e continuará apenas durante a atual era da graça. E essa perspectiva escatológica importante, né, deve ser pensada, é que a plenitude dos gentios chegará ao fim antes que os tempos dos gentios se acabem. Parece claro aqui então que a plenitude dos gentios terminará abruptamente quando a igreja for levada ao céu. Quem falou isso foi John Walworth, né? Nós falamos várias vezes em vários vídeos sobre ele, quando ele fala sobre Israel Blindness na sua biblioteca sacra, ou seja, a cegueira de Israel, traduzindo para o português. Então Paulo quer dizer que a cegueira será retirada no arrebatamento da igreja, quando a era do privilégio dos gentios der lugar à restauração de Israel ao lugar da bênção. Também podemos observar que a retirada dessa cegueira não significa a revelação clara da verdade espiritual ao indivíduo. Ele ainda está possuído pela cegueira de sua natureza pecaminosa, mas significa que Deus restaurou Israel a uma posição de bênção ao lado dos gentios. Ou seja, Deus está lidando novamente com a nação de Israel na tribulação, com a qual ele não lidava desde que Israel rejeitou o Messias. Então devemos observar ainda que a retirada definitiva dessa cegueira, isto é, da cegueira espiritual da qual eles ainda são herdeiros, não será conquistada até o segundo advento de Cristo.
conforme nós lemos em Romanos 11, 26 e 27. Então a retirada dessa cegueira legal permite que os israelitas ouçam nesse período tribulacional as boas novas do reino, conforme Mateus 24, 14, proclamadas naqueles dias para que possam ser salvos, tanto individual como nacionalmente, coletivamente. Então será observado que a retirada dessa cegueira possibilitará a separação por Deus, aqui de maneira sobrenatural, de 144 mil selados, os chamados dentre os remanescentes fiéis de Israel. E o ministério de Israel às nações, né, a pregação desses fiéis, desses remanescentes fiéis, pelas nações no período tribulacional, também haverá salvação de uma multidão de gentios, conforme diz a palavra de Deus. Tá bom? Então, esses são os principais pontos acerca da retirada da cegueira espiritual sobre Israel, sobre a nação de Israel, tanto coletivamente quanto individualmente, no período tribulacional. Para que você entenda, compreenda que vai chegar um momento onde hoje essa cegueira que os judeus têm, né, para reconhecerem a Cristo como o Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel, vai ser retirada. Claro que não de todos eles, conforme nós já falamos em vídeos anteriores, mas de uma boa parte deles vai ser tirado de maneira extraordinária, poderosa, porque Deus vai tratar novamente com eles no período tribulacional, ok? Então esperamos de alguma maneira estar contribuindo com o seu crescimento espiritual. Continue conosco nesses vídeos escatológicos. O próximo vídeo que nós vamos tratar é sobre as duas testemunhas, ou as duas testemunhas do Apocalipse. Nós vamos falar detalhadamente sobre esse assunto e espero que você continue conosco. Siga aqui, né? Dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não esqueça de clicar para seguir o nosso canal e também na parte aqui do link do YouTube, nós temos também as nossas redes sociais. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, o site da Igreja Batista Betel, onde tem toda a nossa biblioteca de vídeos e pregações do pastor Volteni, pastor Giovanni, dos demais pastores e preletores da Igreja Batista Betel, que pode realmente abençoar a sua vida. betelonline.com.br é o site da igreja, onde você também pode assistir os nossos cultos online, conhecer mais os nossos materiais, aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja local. Maranata, vem Senhor Jesus, põe em ordem a tua casa, se santifique, se consagre ao Senhor. Jesus está voltando, ora vem Senhor Jesus. Eu aguardo ansiosamente a volta de Cristo, e você? Então deixe seus comentários aqui, as suas perguntas, aquilo que você quiser falar da parte do Senhor para nós também crescermos e nos alegrarmos contigo que está nos ouvindo, está nos vendo através desses vídeos escatológicos, que você cresça na graça, na estatura, na sabedoria e na bênção do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E se você, é claro, quiser semear na nossa vida, também existem as opções ali de semear através de boleto bancário, através de cartão de crédito, através de depósito e transferência bancária. Vai ser uma alegria receber a semente no reino de Deus através da sua vida. Que Deus vos abençoe. Beijo do pastor Giovanni. Fiquem na paz do Senhor. Amém e amém.